Fala galera do newbvideoaulas.blogspot.com.br. Estamos aqui para a aula 4 de Vegas. Vamos aprender hoje a mexer com elementos de texto dentro do Vegas. E até para a gente poder fechar essa parte de ferramentas básicas do Vegas, para a gente poder partir para outros tipos de recurso. Hoje nós vamos ver um pouco de como fazer um título, manipular texto. E na aula que vem a gente vai trabalhar ainda com texto, só que dessa vez nós vamos aplicar efeitos que podem ser tanto utilizados no texto, como serem utilizados nos seus vídeos. Mas hoje vamos aprender a trabalhar com a ferramenta de texto, que é outra ferramenta que você vai usar direto. É muito importante que você saiba utilizar isso, porque você usa tanto como título, como para créditos, enfim, você sempre vai precisar de texto dentro do seu vídeo. Estou aqui com o Vegas aberto e estou com um projeto em branco. A timeline está completamente vazia e vamos começar a trabalhar com ela. O Vegas já gera texto automaticamente e para isso a gente precisa acessar o gerador de mídias do Vegas para poder obter esse texto que a gente vai editar para poder caber, por exemplo, o título do que eu quero. Como é que a gente faz isso? No cantinho esquerdo, onde fica nosso projeto, onde a gente trabalhou transições na aula passada, nós temos várias abinhas, certo? Project Media, Explorer, Transitions, VideoFX. E depois de VideoFX nós temos Media Generators. Dentro de Media Generators nós temos Titles e Text. E dentro de Titles e Text, ou melhor, nós temos Legacy Test. Vamos para Legacy Test, perdão, eu falhei aqui. Em Legacy Test nós temos os textos genéricos, os textos que estão em branco, que nós podemos trabalhar. Ele já me dá aqui do lado direito, né, no menu, várias opções. Se eu correr aqui eu vou ver alguns que estão até com efeito já. Você pode ver que são muitos. Mas e esses são os melhores para trabalhar. Geralmente nós trabalhamos mais com o default, que é esse texto aqui que não tem fundo, ele vem com nada, ele vem vazio. É só um texto mesmo para a gente editar e depois a gente bota fundo, se precisar de fundo. Altera as cores, joga sombra. Na minha opinião é o melhor para se trabalhar porque você tem mais liberdade. Mas tem esse aqui com o chamado background sólido, ou seja, eu tenho um fundo com uma cor chapada. Ele vem por padrão com preto. Também muito utilizado, isso aí vai depender muito do que a gente quer fazer. Eu vou usar o com fundo preto porque eu quero mostrar primeiro como a gente vai fazer a edição desse texto. E como a gente não vai ter fundo aqui de princípio de um vídeo, eu vou inserir esse aqui primeiro, depois a gente vê o outro com calma. Como é que eu faço para inserir esse texto dentro da minha timeline? Da mesma forma que eu faria com o vídeo. Eu clico nele, né, na Media Generator que eu quero utilizar, sem soltar o botão do mouse, eu arrasto ele até a área da timeline que eu quero. Eu quero botar aqui no começo, então arrasto para o começo. E solto o botão do mouse. Prontinho, olha só, ele já gerou e abriu uma janelinha aqui para editarmos o texto. Então vamos lá. Editar aqui é como editar no Word. Poxa, mas como é que é isso? Bem simples. Eu tenho um texto aqui. Eu posso selecionar ele como selecionaria um texto. Aperto Delete, se quiser apertar Delete. Se quiser pode digitar direto. E eu boto o título que eu quiser, por exemplo, meu filme. Como esse texto eu coloquei lá no comecinho, já encostando naquela barrinha, aquele cursor da timeline que a gente usa para correr o filme, tudo que eu estou fazendo aqui está aparecendo do lado, na prévia, tá vendo? Então eu já sei como é que ele está. Ainda aqui nesse campo, eu posso selecionar o texto que eu quero e alterar, por exemplo, a fonte. Estava em Arial, vamos botar, por exemplo, Baskerville. E já alterou a fonte. Calibre, que é uma fonte, o Calibri, que é uma fonte recente do Word. Cooper Black. E, cara, tem várias. Eu vou deixar Arial. Deixa eu ver se eu relocalizo aqui o Arial. Eu vou deixar no Arial porque o Arial é mais neutro e como a gente não vai fazer nada para valer agora, fica mais legível. Aqui eu altero o tamanho dela, de acordo com a minha necessidade. Eu também posso deixar ela em negrito,
que no Vegas o negrito é representado pela letra B de bold. Então, se eu quiser deixar negrito, é só deixar pressionado esse botão aqui. Se eu clicar nele, por exemplo, de novo, ficou com a letrinha mais fina, aquela letrinha comum mesmo. Se eu apertar B, negrito. Se eu apertar I, vira itálico. Ainda posso trabalhar o alinhamento de acordo com a necessidade, se bem que aqui não vai fazer muita diferença. E nessa parte aqui é isso que a gente pode editar. Ainda em texto, eu tenho placement. O que é isso? O placement, eu posso reposicionar o texto de forma que ele fique mais centralizado dentro do meu filme sem que eu tenha muita perda. Por exemplo, tá vendo essa linha vermelha aqui? Então, essa linha vermelha, ela na verdade é uma espécie de margem de segurança do nosso filme. Ou seja, na maioria das TVs, ou até mesmo outros editores de vídeo, qualquer coisa que vazar essa linha vermelha corre o risco de ficar de fora ou ser cortado. Na internet não costuma ter esse problema. Eu mesmo já arrisquei vazar o vermelho para rodar no YouTube alguns vídeos e rodou normal. Mas se você pretende fazer DVDs ou trabalhar com televisões cuja resolução você não conheça bem, é melhor você respeitar essa margem vermelha. Lembrando que, é claro, o projeto tem que estar configurado como widescreen, como a gente aprendeu a fazer lá na aula 1. Se você não lembra disso, volta lá e dá uma olhada. Qualquer coisa eu também posso reposicionar, por exemplo, aparecendo numa outra posição na minha tela, se eu quiser fazer algo diferente, entendeu? De repente eu estou fazendo uma edição muito específica, algo muito pessoal, eu quero que ele não fique centralizado. A outra opção de edição é utilizar o X e Y, né? O X para editar o centro, né? Se eu deixar zero, ele fica no centro a linha, né? O X é como se fosse uma linha imaginária. Se eu quiser que ele fique no centro, bota zero. E o Y é como se fosse uma linha já vertical. O X é horizonte e o Y é vertical, se não me falha a memória. E, enfim, vou deixar zero, tudo zero aqui. Posso fazer alguns testes. Opa, foi demais. Bem, de qualquer forma, vocês entenderam, né? Linha, horizonte, horizonte, linha. A margem de segurança aqui está regulada para 10%, que é essa linha vermelha que eu acabei de falar. Você pode regular para 20%, se você tiver uma televisão mais antiga. Ou 30, se, sei lá, se eu estiver vendo na tela do celular, não sei. Vou deixar em 10. Beleza, geralmente a gente não mexe aqui, tá? Eu só estou ensinando porque vocês podem vir a precisar mexer em placement, principalmente se você estiver editando vários elementos de texto junto. Eu ainda tenho properties, que é interessante também. O que é properties? Você mexe as características físicas do texto. Por exemplo, aqui onde está text color, como o nome sugere em inglês, são as cores do texto. Por exemplo, tá vendo essa barra colorida aqui? Se eu clicar em uma outra cor, meu texto altera também. Olha lá do lado, meu texto ficou vermelho. O vinho, acho que é vermelho, né? Eu não sou muito bom com cores, não. Mas, de qualquer forma, ele alterou a cor dele ali. Da mesma forma que eu posso mexer no meu background. Do mesmo jeito, eu posso alterar a cor aqui do meu vídeo de acordo com a minha vontade. Ficou meio tosco, mas deu pra gente perceber como é que funciona. Então, texto na esquerda, fundo na direita. Text color é a cor do texto, background color é a cor de fundo. Além das cores, eu ainda posso mexer na solidez. Ou seja, o background, se eu quiser deixar ele transparente, tanto o background quanto o texto, eu vou nessa paletinha aqui que tem um quadriculado embaixo, tá vendo? E tem uma setinha do lado. Quanto mais no alto tiver essa setinha, mais opaco ele vai ficar, né? Menos transparente, ele vai ficar sólido. Se eu abaixar essa barrinha, ele vai se tornar transparente. Ali atrás ficou escuro porque não tem nada embaixo dele. Se eu tivesse um vídeo ali, ele teria aparecido melhor, né? Teria aparecido um vídeo de fundo. Eu ainda tenho outras coisas aqui que nós não vamos mexer agora, mas mais pra frente talvez você se interesse. Effects. Nós vamos mexer em Effects daqui a pouco, porque eu vou precisar de um vídeo para te mostrar isso funcionando. Beleza? Então eu vou fechar essa janela aqui
e vou jogar um vídeo na minha timeline. Só que para mim jogar um vídeo aqui, eu vou precisar de uma nova, como é que eu diria, uma nova trilha de vídeo. O que é uma trilha? Bem, na timeline, eu quando inseri esse texto, ele criou, tá vendo esse campozinho cinza aqui com vários números dentro da timeline? Isso é uma trilha, ela pode ser tanto de vídeo quanto de áudio. Uma imagem, claro, é uma trilha visual, é uma trilha de vídeo. E funciona da mesma forma, por exemplo, com os vídeos que eu gravei. Só que os vídeos que eu gravei vão gerar uma trilha de vídeo e uma trilha de áudio. Vou mostrar para vocês aqui na prática. Eu vou lá no material que eu disponibilizei para vocês para download na primeira aula, no nosso blog. O link também se encontra na descrição. Vou clicar sem soltar o botão do mouse e arrastar um vídeo lá para minha timeline. Eu posso tanto botar esse vídeo na mesma timeline que está o texto, como eu posso ir mais para baixo aqui, tá vendo? E soltar ele abaixo dessa trilha que já está ali em cima feita. O que acontece é que quando eu soltar o botão do mouse aqui, o Vegas vai criar uma nova trilha. E essa trilha, o que a gente enxerga, vai seguir a mesma ordem que está ali em cima. Ou seja, se tiver alguma coisa em cima do vídeo, a prioridade é do que está em cima do vídeo. Então, vamos ver isso na prática. Soltei o vídeo. O Vegas criou mais duas trilhas. A trilha 2 aqui passou a ser uma trilha de vídeo. E a trilha 3, uma de áudio. Áudio que nós vamos ver com calma em outra aula. Se eu, por exemplo, pegar esse texto aqui e arrastar para cima do meu vídeo desaparece. Legal. Mas, poxa, e se eu quiser trabalhar com texto e o vídeo junto? Porque você provavelmente já viu vídeos por aí cujo texto passa por cima do vídeo. Enquanto a imagem de fundo está passando, tem um texto correndo. Até mesmo em filme. Beleza, tranquilo. Tudo que a gente tem que fazer é tirar a solidez do fundo do texto. Então, eu vou ter que ou criar um texto novo e arrastar para cá, por exemplo. Lá em Media Generator, o primeiro texto não tem fundo, então se eu arrastar ele, clicar e arrastar ele até a trilha de cima, não vou usar. Eu vou deixar o texto sample text aqui mesmo, deixa eu fechar aqui a janela. E ele vai aparecer no texto, tá vendo? Aqui na prévia, porque ele tem um fundo transparente. Tá, vou clicar nele e deletar, apertar delete, porque eu não preciso de outro agora. Mas eu já posso não usar uma outra trilha que eu já tenho criado, já tenho editado, como é o caso dessa aqui, e simplesmente tirar o fundo dele. E eu aproveito para, além de te mostrar como tira o fundo, para te mostrar também como é que a gente faz a edição desse elemento que já está inserido no vídeo. A gente clica nesse pedacinho de fita que tem desenhado aqui, esse ícone que lembra muito um pedacinho de fita. Eu dou um clique nele. Ele vai abrir de novo a tela de edição para mim do texto. Na prévia ali do lado eu consigo enxergar ele. Eu vou lá em Effects, ou melhor, eu vou lá em Properties. Onde está Background Color, eu vou retirar toda a solidez dele. Olha lá como é que ficou do meu texto, no meu vídeo. Agora eu tenho texto sobre o vídeo. Tá, mas, poxa, o texto direto às vezes fica meio confuso, que a imagem às vezes pode ser clara, do mesmo tom do texto. Às vezes o movimento atrapalha a pessoa ler o que está escrito. Beleza. A gente pode utilizar, por exemplo, um efeito de sombra. O efeito de sombra é muito legal porque parece que o texto está saltando do vídeo. Então, como é que eu faço isso? Eu vou na guia Effects, vou em Draw Outline, perdão, esquece o que eu falei agora. Eu vou lá em Shadow, e onde está escrito Draw Shadow, eu clico nele para marcar, e aqui do lado eu escolho a cor da sombra. Eu vou deixar preto, mas se você quiser trocar é só clicar na setinha do lado e escolher como você faria para trocar a cor do texto. Mas eu vou deixar preto porque eu, na minha opinião, acho que sombra fica melhor quando é escura. Mas dependendo do efeito que você quer obter, você pode precisar usar outras cores, mas no geral é o preto mesmo que a gente usa. Ainda tem aqui o Feather, que é para a gente mexer no tamanho da sombra, né? Aquele embaçado que ele faz atrás. Ó. Eu vou aumentar o Feather aqui, olha ali na prévia como é que está ficando. Ele vai embaçando mais a sombra. Se eu diminuir agora, como eu estou fazendo, a sombra vai ficando mais sólida. Eu vou deixar a tela um pouquinho sólida, só um pouquinho, prontinho. Vou deixar assim.
que deixa o texto mais bonito, ou deixa o texto saltando do vídeo e dá aquela sensação de que ele é tridimensional. É um excelente recurso e a gente nem utilizou uma ferramenta tão pesada, foi uma ferramenta até leve. Então, poxa, em vez de ficar usando filtros pesados, tal, você pode obter alguns efeitos legais só mexendo nas propriedades dos elementos que o Vegas mesmo já gera. Além disso, eu posso usar o Draw Outline, que é aqui em cima. O que é o Outline? Outline é o contorno do texto. Aqui está amarelo, mas amarelo vai ficar muito feio. Assim, pelo menos eu acho, né, com vermelho. Né? Ao menos que você seja o Chapolin, não fica muito legal. Então eu posso, por exemplo, botar preto. Eu vou mexer aqui na cor até ficar preta, para deixar a linha mais reforçada. Com o Draw Outline selecionado em preto, eu criei uma linha preta aqui que não sei se você vai conseguir visualizar aí. Mas deixou o texto mais bem definido. E parece que o texto foi desenhado também. Ainda em efeitos, você ainda pode habilitar a deformação, clicando em Enable Deformation, que é para você literalmente torcer o texto. Eu raramente uso isso, mas se você precisar por algum motivo. Em Amount você vai jogando para a esquerda ou para a direita a deformação padrão. E você ainda tem o tipo de deformação que você pode alterar em Type. Aí também depende muito do que você quer fazer, tá vendo? Você tem algumas deformações que você pode aplicar no filme. Eu não gosto de usar, mas se você precisar, você pode tentar, sei lá, brincar um pouco, ver os vários tipos de deformação que tem aqui, até ver se encontrar algo que você gosta. Mas eu particularmente não vou usar aqui porque eu não gosto muito. Eu vou ser sincero, eu gosto de uma coisa mais sóbria, mas vai saber a necessidade de cada um, né? Vou tirar o Enable Deformation. Bem, isso aqui foi o básico de texto. Talvez tenha ficado um pouco rápido, porque texto tem muita coisinha, muita peculiaridadezinha que a gente tem que ver. E eu precisei dar tudo nessa aula pelo seguinte, porque a aula que vem eu preciso mesmo ensinar vocês a animarem, fazer animações, porque isso é vital para trabalhar com vídeo profissional. Eu vejo muita gente aí que trabalha até com filmagem profissional errando em animação. E a animação, ela não precisa ser exagerada, ela precisa ser eficiente, ela precisa ser bonita, ela precisa ser sóbria, ela precisa ser apenas mais um elemento no vídeo, porque o principal é o vídeo. Então eu vou tentar ensinar isso na próxima aula, eu espero que consiga passar isso legal para vocês. E para ensinar animação, eu tenho que passar para vocês o básico de cada ferramenta, e hoje foi o texto. Na aula passada foi a transição, então acredito que agora você já tem elementos básicos suficientes para a gente começar a brincar um pouco mais com esses efeitos. Então, a aula que vem, eu vou ensinar vocês a aplicar alguns efeitos básicos e animar o texto. São animaçõezinhas simples, ok? Para a gente poder começar a pegar o ritmo. Com animações simples, vocês podem fazer, por exemplo, o que eu fiz na vinheta desse vídeo. Na entrada, não tem quando escreve o nome do blog, o Newbie Vídeos, Newbie Video Aulas, que ele vem correndo assim para você, aquilo ali é uma animaçãozinha boba, é uma das coisas que eu vou ensinar na próxima aula. Só que para a gente fazer essas coisas, a gente precisa realmente ter uma noção legal de texto. Então é isso aí, galera. Ficou alguma dúvida? Deixe nos comentários, entre no blog, clique em contato, que a gente vai tentar ir esclarecendo essas dúvidas. Se não for em forma de resposta direta, vai ser em forma de videoaula, a gente sempre dá um jeito. É porque não dá para responder todo mundo digitando mesmo. Então eu vou aguardar o contato de vocês, a visita no blog, que é muito importante. Se vocês puderem acessar nibelvideoaulas.blogspot.com.br, curtir nossa página no Facebook, comentar, clicar em contato para mandar um e-mail para a gente, poxa, vai ser bacana. Até porque isso gera visualizações, nós temos patrocínio nessa página, então os anunciantes veem as visualizações, isso dá um certo prestígio para a gente. Isso ajuda bastante o nosso projeto a ficar no ar. E até, de repente, a gente conseguir alguns acréscimos aí nas nossas aulas. De repente, a gente consegue uma coisa muito própria. Beleza? Então, eu vou aguardar a visita de vocês. As dúvidas, sugestões, críticas, tudo isso é bem-vindo. Eu gosto porque isso mostra que as pessoas estão vendo, as pessoas estão se interessando. E eu vou ficar aqui ansioso, aguardando a sua visita. Beleza? Então é isso aí, galera. Um grande abraço.